Desde o início dos tempos, a humanidade olha para o céu e tenta compreender a ordem oculta por trás de tudo. Tentamos mapear constelações, interpretar eclipses, decifrar o movimento dos planetas e imaginar o que poderia existir além do que nossos olhos conseguem ver. Mas por mais que tenhamos avançado, existe algo que sempre escapou à nossa percepção. A maior parte do universo simplesmente não aparece. Ela está lá, presente, atuando, moldando tudo ao nosso redor, mas permanece escondida, silenciosa e inexplicável. Hoje, vamos explorar aquele que talvez seja o maior enigma da cosmologia moderna: a matéria escura. O que ela é? Por que é invisível? E será que, sem percebermos, ela é a verdadeira responsável por manter o universo unido? A primeira coisa que precisamos compreender é que aquilo que chamamos de universo visível, todas as estrelas, galáxias, planetas, nebulosas, poeira e gases, representa apenas uma pequena fração da realidade. Uma fração tão pequena que chega a ser quase insignificante. Tudo o que vemos representa cerca de 5% de tudo o que existe. Os outros 95% são divididos entre energia escura e algo ainda mais misterioso: a matéria escura, que sozinha responde por aproximadamente 27% do universo. Isso significa que praticamente tudo o que mantém as galáxias unidas, tudo o que estrutura o cosmos em grande escala, tudo o que define a arquitetura do universo como o conhecemos, não emite luz, não reflete luz, não absorve luz. Em outras palavras, é completamente invisível. E é aqui que o mistério começa. Como podemos ter certeza de que algo existe se não podemos de forma alguma vê-lo? A resposta está na gravidade. E, curiosamente, foi observando justamente aquilo que conseguíamos ver, as estrelas nas bordas das galáxias, que percebemos um comportamento que simplesmente não fazia sentido. Quando analisamos como as galáxias giram, percebemos que as estrelas mais distantes do centro se movem rápido demais. Segundo a física normal, elas deveriam ser arremessadas para fora, como uma pedra escapando da ponta de uma corda. Mas isso não acontece. As galáxias permanecem intactas, unidas, coesas, como se houvesse uma massa invisível ancorando e segurando tudo. Esse foi o primeiro sinal de que havia algo muito maior no universo. Algo que não podemos ver, mas que exerce gravidade. Algo que parece envolver as galáxias como um casulo, como um halo gigantesco, segurando tudo no lugar. E foi assim que nasceu a hipótese da matéria escura, uma substância invisível, indetectável pela luz, mas cuja presença se revela pela forma como distorce o espaço. Mais tarde, descobrimos que essa influência não se limita às galáxias individuais. Nas escalas maiores, o efeito fica ainda mais impressionante. Quando a luz de galáxias distantes atravessa regiões do espaço com grande quantidade dessa matéria invisível, ela se curva, criando um fenômeno chamado lente gravitacional. A luz parece se dobrar, como se estivesse passando atrás de um objeto gigante, mas não há nada lá, ao menos nada que possamos ver. Assim, como uma lupa cósmica, a matéria escura revela sua presença através da distorção do próprio tecido do universo. E então, percebemos algo ainda mais profundo. Sem a matéria escura, a própria formação do universo, como conhecemos, seria impossível. Imagens da radiação cósmica de fundo, a luz mais antiga existente, emitida quando o universo tinha apenas 380 mil anos, mostram flutuações minúsculas de temperatura, pequenos tremores no cosmos primordial. Esses tremores serviram como sementes para a formação das galáxias, mas eram fracos demais para explicar a imensa estrutura que vemos hoje. Algo precisava amplificar essas flutuações, algo invisível, mas massivo. A resposta? A matéria escura.
Ela estava lá desde o início, reunindo matéria comum, puxando-a gravitacionalmente, ajudando a formar os primeiros núcleos das galáxias e moldando tudo o que veio depois. Com o tempo, percebemos que a matéria escura não apenas interage com a gravidade. Ela parece ser o alicerce sobre o qual toda a estrutura cósmica foi construída. Quando criamos simulações de formação de galáxias, a matéria visível se comporta como um fluido que cai dentro de halos gigantescos de matéria escura. Esses halos funcionam como moldes gravitacionais, verdadeiras formas invisíveis determinando onde as galáxias irão nascer. Sem eles, o universo seria radicalmente diferente, talvez disperso demais, talvez fragmentado demais, talvez incapaz de gerar complexidade, talvez incapaz de gerar nós. Hoje, quando observamos o universo em larga escala, vemos uma gigantesca teia cósmica, filamentos enormes conectando galáxias e aglomerados de galáxias, formando uma rede que se estende por bilhões de anos-luz. Essa estrutura é tão intrincada que parece proposital, como se alguém tivesse tecido cada linha da rede com intenção e precisão. Mas, na verdade, são os halos de matéria escura que desenham esse mapa invisível. A matéria comum, estrelas, planetas, gases, é apenas o recheio que preenche os espaços definidos por essa arquitetura oculta. Se existe algo que governa a ordem do cosmos, não é aquilo que vemos, é aquilo que nunca enxergamos. Mas mesmo sabendo de tudo isso, ainda não sabemos o mais importante. O que é, afinal, a matéria escura? Do que ela é feita? Por que não interage com a luz? Por que é tão abundante? E por que o universo escolheu ser assim, tão composto de algo intocável, indetectável, silencioso? Para tentar responder a essas perguntas, cientistas no mundo inteiro criaram uma verdadeira caçada ao invisível. Laboratórios subterrâneos, enterrados a quilômetros de profundidade, tentam captar o impacto de uma única partícula de matéria escura atravessando a Terra. Projetos como o Lux Zeppelin e o Xenont usam tanques gigantes, cheios de xenônio líquido, esperando detectar uma colisão minúscula, um sinal, uma evidência de que essas partículas realmente existem. Até agora, nada. Apenas silêncio. Aceleradores de partículas, como o LHC do CERN, também buscam pistas. Eles tentam criar matéria escura artificialmente, colidindo prótons com energias colossais. Quando algo desaparece na colisão sem deixar rastro, os cientistas suspeitam: poderia ser matéria escura escapando? Mas até hoje, nenhuma confirmação. Telescópios espaciais, como o James Webb e o Euclid, também entram na busca. Eles analisam a distribuição da matéria no universo, procurando assinaturas sutis, padrões distorcidos, pequenas anomalias que só a matéria escura poderia causar. Mas, novamente, nada conclusivo. É como procurar fantasmas que não deixam pegadas, não fazem barulho, não acendem luzes, mas que, de alguma forma, movem móveis, abrem portas e moldam a casa inteira sem nunca serem vistos. Alguns teóricos sugerem que a matéria escura pode ser composta de partículas chamadas WIMPs, que interagem muito pouca com a matéria comum. Outros defendem que ela é composta de axions, partículas incrivelmente leves e quase imperceptíveis. Há quem fale em neutrinos estéreis, versões fantasmagóricas dos neutrinos normais. E há ainda teorias mais ousadas, como a ideia de que a matéria escura pode ser formada por minúsculos buracos negros primordiais, criados logo após o Big Bang. Cada uma dessas hipóteses mudaria completamente nossa visão do cosmos, mas nenhuma ainda foi confirmada. E aqui surge uma reflexão perturbadora. Será que a matéria escura permanece invisível porque é de alguma forma inacessível à nossa tecnologia e aos nossos sentidos? Ou será que ela é invisível porque não deveria ser vista?
Talvez exista um limite natural no que uma civilização pode detectar, um limite imposto pela própria estrutura do universo. E talvez a matéria escura seja parte desse limite. Mas existe uma outra possibilidade, ainda mais profunda. E se estivermos tentando detectar a matéria escura do jeito errado? E se ela não for uma partícula, mas um comportamento? E se ela não for algo que existe lá fora, mas um efeito da própria geometria do espaço-tempo? Talvez a matéria escura seja uma pista, uma assinatura deixada por algo que ainda não compreendemos. Algo maior que nossas teorias, maior que nossa física atual, maior que tudo o que imaginamos. A verdade é que entender a matéria escura é entender o próprio destino do universo. Porque se ela molda onde as galáxias estão, como elas se formam e como elas evoluem, então ela também determina para onde tudo está indo. Ela é o arquiteto oculto, desenhando os caminhos da existência sem nunca aparecer. E se um dia conseguirmos revelar seu rosto, talvez descubramos algo que mudará completamente nossa compreensão da realidade. E é aqui que a reflexão se torna inevitável. Como pode 95% do universo ser completamente inacessível aos nossos olhos e ainda assim ser essencial para a nossa existência? Como podemos existir em um universo que só mostra uma pequena parte de si? O que mais está escondido? Se a matéria escura é real, e tudo indica que é, então vivemos em um cosmos onde a maior parte da realidade é invisível. E isso não apenas desafia a ciência, desafia nossa própria noção de existência. O universo é, em sua essência, um mistério que se revela aos poucos, através de gravidade, luz e silêncio. Mas talvez, no fim das contas, a matéria escura não seja apenas um componente físico do cosmos. Talvez seja um lembrete de que aquilo que realmente importa nem sempre pode ser visto. Talvez ela exista para nos ensinar que a realidade é mais profunda do que a percepção, que o universo é mais vasto do que a compreensão e que ainda estamos apenas começando a arranhar sua superfície. E você? O que acredita que a matéria escura realmente é? Uma partícula? Uma ilusão cósmica? Uma estrutura matemática? Ou algo ainda mais profundo? Algo que talvez nunca fomos feitos para ver? Deixe sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que você pensa sobre esses arquitetos invisíveis que sustentam o universo. Se este vídeo expandiu sua mente, inscreva-se no canal Existência Cósmica e deixe seu like. Isso ajuda a levar essa conversa para ainda mais pessoas e mantém viva a nossa jornada pelo desconhecido. Porque enquanto continuarmos perguntando, o universo continuará revelando seus segredos, um fragmento invisível de cada vez.